Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja. Abra a tua Bíblia no livro do evangelista João, capítulo 20. Obrigado, querido. A partir do verso 24. Quero ser boca de Deus nesse primeiro momento, dessa porção dobrada. Que esta palavra encontre o devido lugar, seu coração. E ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, encontrando o lugar que é o teu coração, produzirá frutos de vitória para a sua vida. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, verso 24, nos diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Jesus chegou e, estando as portas trancafiadas, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Verso 29. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Glória a Deus por sua palavra. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade, digam amém. Aqui está uma história narrada com propriedade por João, que evidencia uma crise de fé que invade o coração de um discípulo que caminha com Jesus. E este discípulo, ele foi ministrado nos quase 3 anos e meio de caminhada dioturnamente, todos os dias, vendo as obras que Jesus manifestou, recebendo todo o discipulado prático na formação de uma vida no ministério. Este homem é Tomé. Tomé compõe o discipulado de Jesus, e ele tem algumas características que no dia desta crise parece não bater com a característica que era dele, característica peculiar. Quando Jesus estava indo, lá no capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus está indo visitar seu amigo Lázaro, que está enfermo até então. Há um alarido vindo de Betânia que procuravam tirar a vida do mestre. Olhando na perspectiva de quem é Tomé, o alarido, a ameaça que vem, Pedro não emitiu nenhum parecer, João, Tiago, Filipe, Mateus, Simão Zelote, André, Bartolomeu, os discípulos não puderam ou ficaram tão contidos com aquela ameaça. E surge no verso 16, Tomé. Olha a personalidade ou a característica deste discípulo que segue a Jesus. Ele recobra forças dos outros discípulos, e é ele no meio dos 12 que anima, que diz até: vamos nós para morrermos pelo mestre. Não se fala muito ou não se tem um apanhado sobre a vida ou a característica deste homem, mas a observação que se dá a ele não é apenas a crise de fé. Mas quem é Tomé? Um homem que não se deixa ser vencido por ameaças, um homem de equipe,
Um homem que trabalha não por si, mas por uma causa, por uma visão. Um homem que não é surpreendido com alarmes, com levantes. Um homem que está disposto a morrer pela vida do seu líder. Um homem que está disposto a cobrir a vida da equipe que ele faz parte. Tomé é um homem ousado e intrépido. Porém, ele vai experimentar um nível de crise que não estava previsto até então para este homem autossuficiente, este homem que não tem medo de quaisquer situação que possa comprometer sua caminhada. E o dia da crise não bate ou não envia e-mails, não nos manda recado dizendo que vai bater a nossa porta. O que nós sabemos é que o dia da crise, o dia mau, ele vem. E muitas vezes somos pegos de surpresas. Somos pegos sobressaltados pelo dia da crise. Eu vim falar hoje para alguém que nenhuma crise é para sempre, seja ela crise de fé, crise de chamado, crise em qualquer momento ou circunstância que você possa estar enfrentando, seja ela no campo material, sentimental, não importa a área que você esteja vivenciando crise. Crise no altar de Deus gera oportunidade. Crise longe do altar de Deus desencadeia em outras crises. Crise no altar de Deus gera oportunidade. Oportunidade de mudança, oportunidade de livramento, oportunidade de restauração, oportunidade de libertação, de cura, oportunidade de crescer em fé e ter maturidade em Deus, oportunidade de ver que aquele que dá a palavra, aquele que dá a promessa é o mesmo que sustenta em todo o processo que nos move, que nos leva ao sucesso. Esse dia é um dia que deveria ser um dia de um grande júbilo, o terceiro dia do sacrifício do Cristo que foi imolado, que foi pregado no madeiro, cumprindo-se a palavra que Isaías havia predito há 700 anos antes, que Jesus seria levado como ovelha muda ao matadouro, que seria entregue nas mãos dos tosquiadores, os seus algozes, mas que ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e todo o poder é dado a ele no céu e na terra. Ele toma a chave da morte, do inferno, o aguilhão da morte agora é vencido nele, e nele nos tornamos co-herdeiros da graça, de toda a glória, toda a riqueza dos santos, e a adoção que estava cortada em Cristo Jesus, fomos devolvidos, e temos autoridade para dizer, para clamar, Abba Pai, aleluia. Judas Iscariotes já não está entre eles. Agora eles estão trancados dentro de uma casa com as portas cerradas. Alguns textos mostram trancafiados, ou outros textos, portas cerradas. Isso denota o medo cósmico que invade o coração dos discípulos, que estão esperando uma boa notícia. Eles estão vivendo já o terceiro dia. O primeiro dia foi o dia da vergonha. O segundo dia foi o dia do silêncio. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, que também fala da ressurreição, começa dizendo que o sábado havia passado. O sábado, para aqueles que caminharam com Jesus, foi aquele dia do interminável silêncio. O dia em que na crise a gente olha para um lado, para o outro, e parece que a oração não sobe. Parece que a nossa fala pesa no ambiente. Mas para quem está debaixo de uma promessa, para quem está debaixo de uma palavra que te alinha presente ao futuro, o sábado aparentemente pode não passar, mas essa palavra move os céus. E quando essa palavra move os céus, se tem algo que a gente precisa compreender,
E ter paz no coração é que esta palavra chega no momento certo, na hora certa, oh aleluia, e o terceiro dia, o dia do milagre da ressurreição, consegue chegar depois do sábado. Tomé não está entre eles quando Jesus apareceu a estes com portas trancadas. Jesus transpassa a parede e o tema da mensagem do dia da aparição foi: paz seja convosco. Você veio aqui, pega essa palavra no âmago do teu ser, porque nós não podemos galgar, crescer, ter visão de ir além, se essa paz perene, se essa paz que o Espírito Santo traz, ela não tomar conta da sua vida. Você não vai chegar no lugar que Deus estabeleceu como promessa de qualquer maneira. Você vai chegar com o coração tomado, embriagado pela paz. Paz seja contigo neste dia. Paz seja contigo para esta semana. Paz seja contigo para o restante do mês de fevereiro. Paz seja sobre a tua vida para este primeiro semestre, para o ano de 2020, para essa década. Paz seja convosco. Aleluia! E a pergunta é: por que é que Jesus não aparece a Tomé? Se Tomé faltou a reunião. Duas coisas a gente precisa compreender na atitude de Tomé. Quando ele diz para os discípulos que só acreditava se visse, colocando o seu dedo nos cravos, nas mãos feridas do mestre, no lado que foi transpassado, e ele mesmo ao longe viu água e sangue saindo, os resquícios do Cristo humano, que está padecendo. Então ele tem essa memória viva do escárnio e da afronta. Então isso o atormenta. E ele disse: se eu não puser a minha mão, não crerei. Ele não descredencia quem viu, mas a crise de fé nele é tão terrível, a crise que gera um problema na sua identidade como discípulo de Jesus, que ele agora está pagando para ver, porque suas expectativas se tornaram expectativas frustrantes. Quem sabe aqui há alguém que crê, que sabe que Deus faz, mas está chegando no limite. Sabe aquela história que o caldo entornou? Quem sabe essa palavra é para o teu coração. Ainda que o caldo tenha entornado na história da sua vida, ainda que você está tentando, já chutou o pau da barraca, ei, essa paz que te alcança hoje neste lugar, esse ambiente favorável para que você seja tocado por esta paz, também vai colocar tudo no seu devido lugar, porque aqui está o segredo dos grupos que estão em crise. Quando a gente vai para o verso 19, o contexto dessa passagem, os versículos anteriores, pastor Gerson, mostra que eles estavam com medo, estão atônitos, pastor Oreste. Então está todo mundo na crise. Mas olha o princípio de posicionamento para vencer a crise. Qual é o princípio aqui? O princípio da comunhão. O princípio da unidade do corpo. Onde estiver, onde houver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei presente. Deus não tem problema com a sua dor, com as suas necessidades. Deus não é menos Deus porque você está gritando e dizendo que está doendo. O que move o mundo de Deus, o mundo espiritual, o mundo eterno, é um posicionamento, é um nível de linguagem que o mundo espiritual entende. Que linguagem é essa? Que posicionamento é este? É fé. O mundo espiritual não entende que está doendo apenas. O mundo espiritual não se move porque você está em crise. O mundo espiritual é movido, independente da circunstância, quando a fé fala mais alto que a crise. Nestes dias, dínamos,
poder, Deus te dando autoridade, estar dando autoridade na sua vida, se tem algo que você vai sair dessa reunião, é tendo a tua fé acrescida, aumentada. Sabe por quê? Porque quando a fé é estabelecida, crise volta para o seu lugar, e a fé se torna dianteira da sua vida, para você ir além dos limites. Aleluia! Você vai chegar, aleluia. Você vai romper, você vai transcender, porque não se vence batalha no campo do isolamento. Eu quero te fazer uma pergunta, e fique em paz para responder para si mesmo, ou até para se manifestar. Quem aqui já faltou um culto de domingo? Quem aqui disse assim, eu não vou, que eu não estou bem. Eu não vou, Kézia, porque eu não quero ver ninguém. Eu não estou com cabeça para ver ninguém, então eu não vou. Quem aqui já projetou no sábado não vir na igreja no domingo? Quem aqui no ápice da crise disse assim, não estou com cabeça? Deus continua sendo Deus? Isso já aconteceu comigo. E aí, pastor, qual foi o resultado? O pior possível. Eu lembro que eu faltei o culto, que eu estava tão em crise. E na época era a época do falecido Orkut. Saudosa memória. Aí eu faltei o culto. Eu não podia faltar o culto, eu fui para o cinema. Estava tão revoltado. Não me pergunte o filme, que eu não sei. Estava lá lembrando do culto. Quanto trabalho, né? Estava em crise. Não se tinha resposta diante da minha dor. Cheguei em casa. É claro que eu conduzi essas pessoas a irem comigo ao cinema. Aquele amado ali era pequenininho, ele falou, pai, a gente não vai para a igreja hoje é domingo, fica tranquilo, um lugar legal. Então eu trouxe essa galera toda para a minha crise, amém? Posso ouvir um pranto? Crise não dá em poste, dá em gente. Antes de você ser gente, antes de você ser crente, você é gente. E isso se torna até humanismo, né? Se terminar assim. A questão não é dizer que está em crise. Qual é o nosso posicionamento diante da crise? O que você está fazendo com essa crise? Como é que você está lidando com esses conflitos? Entretenimento, lazer não é pecado. O pecado está quando você coloca isso, quando na verdade você deveria estar no altar. Porque a fonte mantenedora da tua fé é o altar. O que te sustenta é o peso da comunhão. O que faz o mundo espiritual se mover é o princípio da unidade. O que faltou na vida do Tomé. Você está aqui? Tô mal, não vou. Eu lembro que eu olhei para o Orkut e estava lá assim. Sabe aquela pessoa seca que você fala assim, essa aí só se viu um terremoto de glória que ela chora no culto? Sabe, aqui não tem gente assim não, que para levantar a mão é uma dificuldade. Aqui não tem gente assim, graças a Deus. Mas eu conheço uma meia dúzia de 50 de pessoas que não se quebrantam, sabe? Só se o próprio Cristo vier. No dia que eu faltei o culto, porque eu estava em crise, a primeira pessoa que me aparece no falecido Orkut com uma legenda foi aquela pessoa. Aquela terra árida daquela pessoa, aquela sequidão, aquele deserto, aquela pessoa dizendo assim, o melhor culto do ano. Aí eu falei, tá vendo, eu estou tão ruim, Deus não fecha comigo nada, que até aquele abençoado sentiu a presença de Deus. Aí tem abaixo assim, não sei se a igreja subiu. Aí eu tô mal. Não, eu tô mal, sou o Jonas desse barco aí.
Não traga para a tua crise pessoas, ou não relativize sua crise de chamado, de identidade, querendo condicionar que Deus vai atender porque você está mal. O próprio Deus observa a caminhada de 40 dias e 40 noites do profeta Elias. Deus nunca mandou, na segunda vez, ele sair do lugar. Se Jezabel quisesse matar e tivesse esse nível de autoridade, não mandaria um mensageiro. Ela é mulher do rei Acabe, já mandaria um exército. A força do profeta, fisicamente, mentalmente, estão exauridas, cansado. Mas em algum ponto ele estava vulnerável, que uma mensagem, uma ameaça, o tirou do centro de viver o melhor momento da vida. E o discípulo que ele havia formado, ele deixou em Berseba. Deita debaixo do zimbro, todos sabem a história. O anjo dá suporte para ele, pão, água, e diz: longa é tua caminhada, volta para o QG, volta para o treinamento, volta para o alinhamento, volta para a reciclagem. O Senhor te espera lá no Horebe, 40 dias e 40 noites. E você sabe onde ele foi parar? Ele foi parar na fotografia da sua alma, dentro de uma caverna. E é dentro de uma caverna que o Senhor diz para ele: você está fazendo o que aí, Elias? A crise de Tomé, ela quer chamar a atenção, mas ela quebra o princípio. E quando você quebra o princípio, você é confrontado por um Deus que te ama e que te chamou e te capacitou, te nomeou para dar fruto. Ô Elias, há 7.000 joelhos agora, lá em Samaria, que não se dobraram a Baal. O próprio Deus está dizendo para Elias: a diferença entre você e eles é que eu te dei fama, mas eles têm o mesmo ofício, eles são profetas. Você está chorando de quê? E às vezes a gente entra para dentro da nossa caverna, nossas escolhas, e para a gente sair a gente vai ter que enfrentar vento contrário, terremoto e fogo estranho. Os discípulos bateram na casa de Tomé e disseram: Jesus esteve lá no culto, cara. Tema da mensagem: paz seja convosco. O cara está mal. Ele faltou a maior e melhor reunião daquele dia. Então ele vai externizar. Ele diz assim: eu só acredito vendo. Falou um monte de bobeira. E eu não estou com procuração aqui para defender o Tomé. Mas interessante, duas coisas a gente precisa compreender quando a gente está na unidade. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em pancadaria, que os irmãos fiquem difamando uns aos outros nas redes sociais. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, proceder, convivência, individualidade na coletividade, vida comum em comunidade. Você pode ter o teu ponto de vista, você pode ter os teus conceitos, mas se tem algo no princípio da comunhão, é que se o altar respalda a sua vida, ele vem. E o verso 3, o salmista faz uma comparação do peso da comunhão com a ordenação de um sacerdote do Antigo Testamento. Ele diz que o peso da unidade é comparado à unção de um sumo sacerdote. O paramento, a estola, a barba, o óleo que vem descendo pela cabeça, vai sobre a barba e chega até a orla dos vestidos. É o peso da comunhão. E tem duas bênçãos para quem está na comunhão. A primeira é que ele ordena a vida para sempre no meio da comunhão. Você pode ter chegado aqui sentindo-se fracassado. Você pode estar diante de expectativas ou dores que foram causadas por situações que talvez você não quer nem tocar. Escute isso, escute isso. O simples fato de você estar na comunhão dos santos, diante do altar do Senhor, o Pai delibera uma bênção diária: vida.
Receba vida na área sentimental. Receba vida no teu casamento. Receba vida na tua área financeira. Receba vida, oxigênio, o dínamos do Espírito. Receba. Aleluia. A segunda bênção que nós recebemos na comunhão: Ele ordenará a vida para sempre. Levante as tuas mãos. Longevidade em tudo que você colocar as tuas mãos. Longevidade em todos os projetos e sonhos. Longevidade. Não tem espírito de ruína, pobreza, miséria. Não tem ataque do diabo. Em nome de Jesus, você está na comunhão. Independente de como esteja a sua vida, o altar te respalda nessa noite. Pegue essa palavra. A bênção destinada para hoje, ela é sua nessa noite. O diabo diz que no dia da crise aqui é o último lugar para se estar. E quando eu olho para o texto, eu vejo que tem muito mais no altar do que os que estão longe do altar. A pergunta é: por que é que Jesus não atendeu, não acudiu à vida de Tomé? Quebra do princípio da comunhão? Mas ele apareceu a Maria Madalena, ela estava só. Ela estava só, mas não chegou só no jardim do túmulo. Chegou no peso da unidade. Algumas mulheres acordaram cedo e compraram especiarias aromáticas e foram embalsamar o corpo do mestre. Maria, mãe de Tiago, Maria Salomé, Maria Madalena. Onde houver 2 ou 3 reunidos, não deixa essa crise tirar de você esse bem maior: comunhão, vida com Deus, vida em família espiritual. Não condicione estar bem para estar no altar. É o altar que te mantém de pé. É o altar que vai denilhar a sua vida. Aí, Jesus aparece a ela. Jesus depois se move a 2 discípulos que estão indo à aldeia de Emaús. Os discípulos que fazem parte da geração dos 70. Eles esperaram até o 3º dia, mas foram embora. Será que Jesus está perdendo tempo? Ou Jesus está brincando com algo tão sério que ele já poderia ter se manifestado e revelado àqueles discípulos que caminharam com ele? Pedro está esperando, Tomé está esperando, Mateus está esperando, está todo mundo esperando. E Jesus vai para quem desistiu. Escute isso: eles estão em 2. E Jesus cura a memória deles. Jesus restaura pela palavra, vai dissertando toda a palavra. A palavra liberta, a palavra cura. E ao cair da tarde, Jesus aparece a eles. Tomé, foi lá, cara, foi o mover, transpassou parede, Tomé. Eu não estava, o culto foi bom. Eu sei o que é isso, eu sei. Eu estou mal, não só acredito se eu tocar seu filho. 8 dias depois, quantos dias? Quantos dias? Diga bem forte: 8 dias se passaram. Conhece algum crente assim? Você fala assim: esse cara é meio bipolar. Estava surtado ontem, hoje está rindo para todo mundo. Conhece crente assim? Você conhece? Tem pessoas que não é bipolar, quer dizer, é hexapolar. Tomé, uma semana antes, estava assim: só acredito vendo, nada contra vocês, mas acabou, meu limite, suportei até onde eu pude, acabou. 8 dias depois chegou na congregação: graça e paz, pastor Pedro, pastor João, que saudade. Tiago. Imagina os discípulos que foram ter com ele, olhando um para a cara do outro e sussurrando: é ele, é ele. Imagine Pedro falando para João: não, mas ele está medicado, o surto passou, está bem, está medicadinho, está tranquilo. Mas ele falou tanta asneira, é que não dá em poste, mas ele entendeu e ele está realinhando a sua rota, ele decidiu vir para o altar. Então essa atitude de vir para o altar
pode produzir a oportunidade de ser curado e liberto hoje. É o que você está fazendo aqui. Enquanto muita gente abriu mão da comunhão, no meio da guerra, no meio da crise, você veio para o melhor lugar para se estar no dia da guerra. Aleluia! Jesus foi no culto, porque a mensagem virou uma série. Pai seja convosco, parte 2. Tomé! Que é isso, Jesus? Eu? Graça e paz, sumo pastor. Graça e paz, bispo das nossas almas. Aleluia. Vocês contaram alguma coisa? Não. Eu estava mal, eu só botei para... Vocês falaram alguma coisa para o Tomé? Não! Agora está difícil, porque ele está aqui, ao mesmo tempo ele desaparece e vai para outro lugar. Agora o negócio está frenético. Não tivemos tempo de fofocar, Tomé. Interessante que essa crise, ela diz respeito para a nossa fé de comunhão, de igreja local. Vamos sair dessa religiosidade. Não é para você, mas você pode dar esse recado para alguém na cidade. De achar que todo mundo conspira contra você, sua família, sua casa. Só joga lama no nome dos outros quem tem muita lama em si para jogar. E às vezes a gente desce para o nível de quem está lameado e tenta mostrar para quem está jogando lama no nosso nome que a gente não é o que estão dizendo. Isso é uma perda de identidade, uma falta de maturidade, que Tomé vai experimentar com o Senhor. O que o Senhor vai fazer com ele? Dá-me o teu dedo aqui. Eu quero 2 homens aqui. No dia do pastor Leel, o altar lotou. Posso dizer que eu estava aqui. Eu quero 2 homens aqui. Até beber uma água. Fiquei com inveja, tá? Você vai ser o Jesus dos tempos pós-modernos, sem barba. Pastor, Jesus tinha barba, deixa isso para lá. Você vai ser o Tomézão, amém? Amém. Cheio de crise, mal. Não sei se fico, não sei se vou. Cheio de talentos, cheio de dom. Mas Tomé está no momento de ter a sua identidade restaurada. Tomé vai entender que dom é bom, mas o que nos mantém de pé é caráter. E o caráter que nos mantém de pé é Ele em nós. É o caráter de Cristo, que o Espírito Santo, dínamos, o start de poder, entra no meio dessa crise. Faz a gente entender e olhar tantas coisas que a crise tentou roubar. Aleluia. Pega teu polegar aí, meu filho. Toca na cruz. Você está andando muito tempo comigo, mas você precisa passar pela cruz. Isaías disse que o ministério de Jesus, ele profetizou que ele abriria a porta das prisões, que ele livraria aqueles que estavam cativos e aprisionados. Oh, João vai dizer que ele veio para libertar os cativos. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Arabacandaraias. Toca na cruz hoje, porque Ele levou sobre si as nossas pisaduras. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Toca no lado. Obrigado, queridos. Pega essa crise, joga ela no altar. Pare de tentar ser senhor da tua crise. Crise no altar, oportunidade. Crise longe do altar, desencadeiam outras crises. Um abismo chama um outro abismo. Quem sabe aqui me ouvindo, você poderia já trazer a tua memória. Fulano tinha que estar aqui. Beltrano. Nós não podemos julgar, mas o que é certo é isto. Você está aqui. Essa palavra é para você. Você sabe o que saiu da boca de Tomé?
nenhuma justificativa ou explicação. Tomé poderia dizer: quem foi o fofoqueiro? Tomé poderia ir além e dizer: Jesus, você tem um anjo fofoqueiro, hein? Hã? Jesus, você trabalha com um anjo fofoqueiro, ele dá a planta toda, Jesus. Negativo. Sabe o que saiu da boca de Tomé quando ele foi confrontado em amor? Senhor meu, Elohim, meu fundamento, minha base de vida, meu sustento, Senhor meu e Deus meu. Oh, meu Deus. Tomé não é um nome próprio, é um pseudônimo, que vem da variação aramaica, significado: gêmeo, igual a outro, se parece com outro. Imagine alguém que caminha com Jesus, mas tem a sua identidade furtada ao longo da sua vida. Expulsa demônio. Eles foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem poder, tem dínamos, tem autoridade, pelo poder do nome de Jesus. Mas tem uma ferida exposta, que até já se adequou a viver assim. Quando vai para a parte do outro lado da Galileia, ele é chamado de Dídimo, ele é gêmeo. Dídimo, linguagem grega, não é nome próprio, não é um nome composto, não, quer dizer gêmeo, quer dizer igual a outro. Então veja, quando ele diz na sua crise: só se eu puser o dedo, ele está dizendo: eu preciso colocar a minha maior dor, furto da minha identidade, na cruz, para que eu não duvide mais, para que eu não negocie mais, para que eu não dê mais trégua a essa guerra, para que lá na frente eu não seja roubado no melhor momento da minha vida. Você está aqui? Você está aqui? Jesus diz assim: você está crendo? Ô Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus estava falando de quem? Jesus estava falando de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Elias. Estava falando de mim e você. Bem-aventurado aquele povo lá da Semeando Avivamento em Petrópolis em 2020. Eles não viram, mas eles creram. Eles são felizes, eles são bem-aventurados.